Tudo bem, gente? Espero que sim. Vamos continuar nos nossos estudos? Então vamos lá. Capítulo 12. O umbral. É um capítulo também bem interessante, que nós vamos ter mais um pouco de informações sobre essa área, essa região que todos nós tememos, né? Todas as pessoas. Eu já trabalhei com uma colega que ela dizia assim: eu não quero ir para o umbral, eu não quero ir para o umbral. Vamos ver, né? Nós não podemos, eu digo assim, a gente não pode querer ficar no umbral, mas passar pelo umbral para fazer uma limpeza fluídica, é claro que todos nós provavelmente iremos passar. Então vamos começar aí o nosso estudo sobre o umbral. O umbral, continuando as informações de Lísias, que Lísias passou a ser, né, mesmo uma figura imprescindível para o aprendizado do André Luiz. Informa o que é o umbral, né? Esse capítulo 12 informa o que é o umbral, a natureza de seus habitantes e suas relações com os encarnados. Respondendo à indagação de André Luiz, Lísias informa que o umbral é a zona obscura que começa na crosta terrestre, onde vivem os desencarnados que ainda não se decidiram cumprir os deveres sagrados. Deveres sagrados é o quê? Seguir em frente, caminhar, crescer, progredir. Então esses irmãozinhos ainda estão gravitando em torno dos encarnados através da mente, da sintonia, da afinidade, da atração, de lá para cá, daqui para lá. Então, isso são coisas que a gente já conhece nesses nossos estudos, né, dos postulados kardecianos, tá? Então, acrescenta que o espírito, ao reencarnar, promete dar cumprimento a um programa de serviços ao Senhor. Quer dizer, todos nós, desde uma missão miudinha para uma missão mais grandiosinha, todos nós, enquanto estávamos na erraticidade, no mundo espiritual, claro, desde o momento que não tenha sido uma reencarnação compulsória, mas estávamos no mundo espiritual, houve um planejamento reencarnatório. E nós prometemos mundos e fundos. Eu fui egoísta, vou trabalhar o meu egoísmo. Eu fiz isso, tive um desafeto com alguém, vou tentar acertar. A gente promete mundos e fundos, só que a gente sabe que o apelo da carne é muito grande, né? Então a gente promete dar cumprimento ao programa de serviços ao Senhor, mas sob o peso da carne, a gente esquece o prometido e se mantém alimentando o mesmo ódio. Eu acho essa palavra muito forte, né? Mas é o que está no capítulo. O mesmo ódio e as mesmas paixões terrenas. Então a gente se distancia daquele nosso compromisso antes da nossa encarnação. Engraçado que eu me remeto a um outro livro do André Luiz, sabe? Que no livro Ação e Reação é dado uma lição muito interessante. A gente vai reencarnar, então é feito o nosso planejamento reencarnatório. Aí a gente, eu tenho que cumprir isso aqui, ó. Tenho que cumprir isso aqui para eu poder acertar meus equívocos de vidas passadas. Acertar, melhorar, progredir um pouquinho. Então eu tenho que fazer até aqui. Quantos de nós conseguem fazer até aqui o que a gente se predispôs a fazer? Será? Talvez eu acho que poucos de nós. Muitos vão ficar abaixo. E a gente aí pensa, como é falado na nossa reação, se a gente fizer isso aqui, se a gente cumprir com o que se propôs a fazer, com aquilo que era necessário que nós fizéssemos para podermos aprender e progredir, a gente está saindo da vantagem? Não. A gente está igualando, né? A gente está apenas cumprindo com aquilo que a gente tem que cumprir, tem que fazer.
O ideal é que a gente tenha que fazer isso e a gente venha e faça, nem que for um pouquinho além. Aí sim a gente vai estar no crédito, certo? Então isso também é muito interessante. A gente não sabe, eu vim aqui, o que eu teria que fazer? A gente tem que ter a nossa paz na consciência, procurar fazer sempre o melhor e sempre se superar no trabalho, na caridade, nos bons pensamentos, nas missões que a gente tem, profissional, familiar, né? Buscando sempre se melhorar a cada dia. Então, é, portanto, uma região, quer dizer, o umbral, que deve interessar aos encarnados, pois nela vivem aqueles que não objetivaram uma vida superior, estando em constante intercâmbio com os encarnados, quer dizer, ainda apegada ao corpo físico, aproveitando das mesmas viciações e da mesma afinidade e de sintonia, permutando formas pensamentos. Essas formas pensamentos que vão ligando o encarnado e o desencarnado, a gente sabe disso. Então, os habitantes do umbral são companheiros imediatos dos encarnados, separados apenas pela lei das vibrações. Estamos sempre em constante intercâmbio. Como todo espírito é um núcleo radiante de forças que criam, transformam e destroem, o clima fluídico no umbral é pesadíssimo, em virtude da constante emissão dessas forças. Quer dizer, a ambientação, essa vibração pesada, quem é que faz? Nós mesmos. Por isso que às vezes a gente até brinca assim, eu já vivo no umbral. Quer dizer, você pode estar encarnado e vivendo no umbral, porque você entra numa vibração, num nível de sintonia pesada, malvada, que deseja, orgulhosa e soberbo, né? E vibrando realmente na negatividade, você traz para você. Então, é você que faz esse ambiente onde você vive. Então, não obstante tanta desorganização e sofrimento lá no umbral, desorganização e sofrimento por causa das pessoas que estão lá vibrando sempre na negatividade. A proteção divina não está ausente, sempre, né? Lembra o André Luiz, 8 anos, o dia que ele rezou fervorosamente, que ele se arrependeu, que ele pediu, que ele vibrou, ele teve a percepção do auxílio. E permite, essa proteção divina não está ausente, e permite o Senhor que se erijam, quer dizer, que se levantem, que se construam, né, mentalmente, colônias de socorro espiritual como o nosso lar. Nós vemos isso em diversos livros, que nas regiões umbralinas existem postos de socorro para auxiliar os irmãos que estão, né, lá no umbral, já apto a receber esse acolhimento, tá? E sabemos desses irmãos que trabalham nesses postos de socorro dentro do umbral, às vezes até, né, introduzidos no meio deles para poder auxiliá-los, está sempre ali atentos a tudo. Então, André expressa o desejo de servir no umbral. E Lísias bondosamente lhe pergunta: será que você se sente com um preparo indispensável a semelhante serviço? Que é complicado, né? Essa pergunta é muito profunda, porque a gente trabalhar no bem para pessoas que estão em processo de equilíbrio, não vou dizer que é fácil, mas é mais confortável. Agora, você tem que ter uma estrutura, uma firmeza espiritual, de caráter, de moralidade muito grande para estar trabalhando num clima de profunda negatividade, mas ser um ponto de luz ali. Então, esses irmãozinhos que trabalham, né, que recebam sempre os nossos pensamentos de gratidão. É um trabalho maravilhoso. Tá ali para resgatar, para auxiliar, para socorrer esses irmãozinhos em desequilíbrio, né? Então isso é muito bonito. Então a gente assim, com essa apresentação, com esse painel que é traçado pelo Lísias sobre o umbral, a gente vai para as nossas referências.
Então, primeiro, com relação ao que é umbral, né, que a gente já mais ou menos entendeu, aí é uma zona que a gente vai de resquícios das nossas impregnações materiais, tal. No livro Ação e Reação, tem uma passagem lá no capítulo 19 que também é dito que o umbral é situado entre a terra e o céu, entre aspas, que a gente sabe que nenhum espaço desse ele é geograficamente traçado, né? É dolorosa região de sombras, erguidas e cultivada pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. A gente até estuda e tudo, que no próprio, assim como na colônia, nós vimos aqui, ó, cada ministério até chegar no Neon Divina, eles têm degraus de evolução. E no umbral também. Existe diversas camadas nas zonas umbralinas também. Quanto mais arraigado na negatividade e na maldade, mais profundo é isso, né? Aí a região até que é chamada de regiões trevosas mesmo, e existe um umbral mais na superfície, aonde passa-se para si, né, fazer um trabalho de purificação e de tirar mesmo, desgastar seria a palavra correta, né? Desgastar todas essas influenciações da matéria, tá? No livro Universo e Vida, eu acho que, não sei se é do Hermínio Miranda, agora me peguei. Depois eu vejo e faço para vocês. Tem uma coisa que diz também sobre a sintonia, porque isso tudo aí é questão de afinidade e sintonia, né? Então tem uma passagem interessante. Cada um de nós conviverá sempre em toda parte e a todo tempo com aqueles com quem se afina, efetuando permanentemente com os seus semelhantes as trocas energéticas que, em face da lei, asseguram a manutenção de todas as vidas. Então, quanto mais a gente conviver com a negatividade, mais negativo a gente vai ser. Quanto mais a gente buscar leituras edificantes, conversas produtivas, desculpa, né? Quanto mais a gente procurar pensamentos elevados, músicas que limpam a alma, mais a gente vai buscando e se afinizando com outras coisas também no mesmo nível que nós, né? Então, isso está em nossas mãos. Eu acho que é até por isso que a gente diz assim, né, que nós somos melhores na casa religiosa, não somos? Porque quando a gente adentra a casa religiosa, a gente vai com objetivo, a gente procura, por mais que às vezes a gente não consiga tanto, se abstrair um pouco das influências da matéria, e lá a gente está num ambiente de irmãos, onde todos estão imbuídos do mesmo objetivo. Então isso faz com que a gente eleve também o nosso padrão vibratório. Então que a gente procure sempre elevar o nosso padrão vibratório, tá? E para concluir, referência, nós temos aqui na Gênesis, também no capítulo 14, que vai falar sobre essas formas pensamentos, né? Essas formas de pensamento que ligam, que sintonizam, que afinizam as pessoas no mesmo padrão vibratório. Então, se eu pensar em Jesus, pensar no mar batendo, na natureza, nas plantas, nas flores, nos animais lindinhos, maravilhosos, macios, deliciosos, eu estou elevando a minha forma pensamento, e essa minha forma pensamento vai bater, vai coadunar, vai sintonizar com alguém que esteja pensando também só em coisa boa. Se eu estou pensando nas coisas ruins, a minha mente também vai se sintonizar, vai se afinizar com quem também está pensando nas coisas ruins. Então, formas de pensamentos é a mesma coisa que imagens fluídicas, criações fluídicas ou ainda construções mentais. Então, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade, seus principais instrumentos de ação, não é isso? O instrumento de ação do espírito é o pensamento e a vontade. Por este mecanismo, eles podem imprimir aos fluidos direção, pode lhes aglomerar, combinar, dispersar, organizar, podendo também mudar-lhe as propriedades. Para o espírito, que é também ele fluídico, não é isso? Todas as criações mentais são tão reais como eram no estado material, quando encarnado. Então, essas criações mentais, essas formas de pensamentos, elas podem ser voluntárias,
ter uma intenção. Me lembrei agora até do livro Violetas na Janela. Vocês lembram desse livro? Que a menina tinha a ligação, a sintonia que ela tinha com a mãe era um vasinho de violeta na janela, quer dizer, através do quê? Da mente, do pensamento, da vontade, aglomerava, combinava uma forma, pensamento para oferecer esse vasinho de violeta para a irmã. Então para a filha, né, que tinha desencarnado, a Patrícia, personagem do livro. Muito bonito isso, tá? Então essas criações mentais, essas formas mentais, elas podem ser voluntárias. Eu tive a intenção. Da mesma forma, eu posso ter a intenção de um veneno, de um veneno para alguém. Assim como oferecer uma rosa, oferecer uma música, uma canção, o meu amor. Eu posso também oferecer coisas ruins. E essas também, formas de pensamentos, podem ser involuntárias, através do pensamento inconsciente. Então é por isso que orai e vigiai. A gente tem que estar sempre atento no que a gente fala, no que a gente pensa, naquilo que a gente alimenta. Porque aquilo que a gente alimenta, como somos espíritos e temos como ação o pensamento e a vontade, aquilo que eu penso, aquilo que eu alimento, eu vou dar vida. Então, que eu só dê vida a coisas boas, tá? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos vocês. E até o próximo capítulo desse livro maravilhoso, o livro Nosso Lar.